Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, e hoje estou na casa da Dália Capital. Obrigado aí por me receber aí, Murilo. A gente que agradece a visita. E o bate-papo vai ser com o Murilo, ele que é formado pela USP, mais de 18 anos de experiência como analista de bancos como HSBC, Barclays, Merrill Lynch, até virar um dos sócios aqui da Dália, premiado pelo Thomson Reuters como melhores analistas aí do Brasil por cerca de 3 anos consecutivos, e do Institute Investor de 2012 até 2022. Prêmio pra caramba, hein, Murilo? Parabéns, cara. Imagina, a gente agradece a visita, obrigado pelo bate-papo. E, enfim, 18 anos de mercado, você acaba aprendendo alguma coisa, né? Tem o CEO de uma empresa que a gente admira muito aqui, que é a Localiza, que ele fala que até o Golden Retriever aprende com o tempo um truque, então você acaba aprendendo depois de um determinado tempo a fazer alguma coisa direito. Espero. Muito bom. E eu gosto muito da temática de vocês, que é aquele primeiro passo para a bolsa, aquele fundo que corre menos risco que a bolsa, entregando um adicional ali de performance que compensa, né, essa limitação de risco, limitação de volatilidade. E um dos centros das teses ali que vocês colocam é aquela chamada Pax Americana. Eu não sei se todo mundo sabe profundamente como funciona, mas antes da gente entrar e debater se algo muda nessa história, como que é centrada essa ideia da tese que realmente Estados Unidos, por um longo prazo de tempo aí, deve ser o principal player aí do mercado? Difícil não pensar lá, não investir por lá, né? Exato, esse é o ponto, assim. Como você falou, assim, o nosso objetivo no Total Return, que é o nosso principal fundo, é entregar para o investidor um retorno de bolsa, né, um retorno de renda variável, com metade da volatilidade da bolsa, né, para dormir tranquilo à noite, né, e até porque, assim, o capital dos sócios está nesse fundo e, assim, de longe o nosso principal investimento do ponto de vista da pessoa física mesmo, a gente quer dormir tranquilo à noite, então o objetivo é esse. E graças a Deus, nos últimos 4 anos, a gente conseguiu entregar um retorno que é aí um pouco mais que o dobro da bolsa, com metade da volatilidade. Agora, indo para a sua pergunta, né? A tese Pax Americana é uma das principais teses que a gente tem no fundo aqui de longo prazo. E eu acho que é interessante só dar um resuminho disso, antes da gente entrar diretamente na resposta da sua pergunta, se alguma coisa mudou ou não. Mas o que a gente gosta de fazer quando a gente investe em longo prazo aqui na Dália, e nossa principal metodologia, o nosso principal foco é o longo prazo, é tentar fazer uma análise bem detalhada do top-down, né, da parte macro-institucional dos lugares aonde a gente vai investir, e aí depois casar isso com a análise bottom-up, que a gente chama, que é a análise dos fundamentos das empresas, né, assim. E aí a gente gosta de fazer isso até por uma constatação, né, quando a gente olha nos últimos 100 anos, é curioso porque tem aquela máxima no mercado de ações, no mundo de investimento, de que o investimento em ações é o que te traz o melhor retorno no longo prazo. E isso é verdade se a gente levar em consideração os Estados Unidos, por exemplo. Quem investiu no S&P, que é o principal índice da Bolsa Americana, nos últimos 100 anos, teve um retorno médio de 8%, 9% ao ano, né? Alguns anos foram super bons, tiveram vários anos negativos, mas o retorno médio acumulado é por aí. Quando você olha no mesmo período, a taxa de juros lá, média, foi por volta de 4%, 5%. Né? Nos últimos 15 anos foi perto de zero, mas você pega um período mais longo, esse é o... Então, o fato é, assim, o mercado de ações, por incorrer mais risco, ele também traz mais retorno ao investidor no longo prazo. Agora, isso não é necessariamente verdade para o investidor que resolveu investir em ações na Argentina, né? Ou para o investidor que resolveu investir em ações na Rússia, ou, enfim, a gente pode citar aí em outros países. E aí, esse é o ponto que a gente sempre começa a conversa macro falando. É muito importante você entender o fundamento macroeconômico e institucional de uma região que você está investindo antes de você ir para o micro e escolher as melhores empresas. Você tá cheio de países aí com empresários extremamente competentes, ideias geniais e que por um motivo macro que foge do controle deles, o empreendimento deles não dá certo, né? Então, a nossa tese Pax Americana é basicamente sobre por que a gente acha, quais são os fatores que levaram os Estados Unidos a ser a principal economia do planeta nos últimos
200 anos e por que a gente acha que ele continua sendo a principal economia do planeta nas próximas décadas, né? E aí, quando a gente constrói essa análise macro dos Estados Unidos, é uma combinação de fatores. Alguns são bem óbvios, né? Assim, institucionalmente falando, é uma democracia bem estabelecida desde 1776, da sua declaração de independência, tem um regime democrático com troca institucional de poder há 4 anos desde que ele foi implementado, é um país que sempre respeitou seus contratos e suas obrigações, nunca decretou uma moratória ou deixou de pagar uma dívida externa. Então é um ambiente institucional muito saudável e muito forte, né? Isso necessariamente acaba atraindo investimento, acaba atraindo empresários, né? Mas além disso tem outros aspectos que não são tão triviais, mas se você olhar, por exemplo, do ponto de vista de geografia, né? Os Estados Unidos, ele é um dos principais produtores de alimento do mundo. Ele não tem problema de crise alimentar. Existem vários países que são super importantes, mas que durante algum determinado período da história tiveram um problema de restrição de importação de alimento. A mesma coisa quando a gente olha para petróleo. Os Estados Unidos, ele é independente em produção de petróleo. Ele é um dos maiores produtores globais de petróleo. É um tema super importante, né, para um crescimento, né? Super importante. E aí a gente pode aprofundar isso, né? Assim, tem países que eles têm o lado até de riqueza geográfica relativamente bom, mas eles têm inimigos muito próximos. E aí ele acaba tendo que focar muito a formação de capital fixo, que é investimento, em defesa, né? Assim, a Rússia é um país que tem vários países em voltas dela que ela tem medo. Então ela tem que investir muito em defesa. E volta e meia tem um conflito que ela se envolve. É inóspito, né? Exato. No final, os Estados Unidos, ele tem 2 grandes oceanos em cada ponta, né? E os 2 países que são próximos a ele, que são Canadá e México, são países satélites a eles que não oferecem nenhum perigo. Então, ele é um país que ele tem o melhor exército, a melhor marinha do mundo, mas ele é um país que, quando a gente olha geograficamente, ele é muito mais protegido naturalmente do que os outros, né? E aí a gente pode ir para outro. O clima temperado de lá, ele é um clima muito bom. Você constrói uma estrada, ela dura 20, 30 anos. Aqui no Brasil, você investe na mesma estrada, em 5 anos a chuva já degradou, tá cheio de buraco, enfim. Então, você tem que investir muito mais aqui para manter a mesma estrada, enquanto lá eles conseguem expandir malha rodoviária, malha ferroviária e tudo mais. Então, a gente pode ir para vários aspectos, né? E sem contar o principal de todos, que eu até, enfim, às vezes a gente esquece de comentar, mas é a demografia, né? A maioria dos países do planeta hoje enfrentam um problema grave, que é de estagnação ou redução da população, né? Se você olhar Japão, principais países da Europa, a China começa a enfrentar isso desde 2020. Os Estados Unidos não, ele continua crescendo por 2 motivos. Tem uma dimensão continental, tem bastante riqueza, então os americanos em si ainda têm uma taxa de natalidade alta. Casal tem em média 1,9, 2 filhos por casal, que é perto da estabilidade, que é 2,1. Se olhar para a Europa, já está em 1 filho por casal. Se olhar para vários países na Ásia, inclusive a China está abaixo de 1 filho por casal, o que implica em decréscimo populacional. E os Estados Unidos, ele é o maior polo de atração de imigrantes do planeta. São mais de 2 milhões de imigrantes, 2 milhões e 200 por ano, sendo 800 mil com ensino superior de alta qualificação, né? Então, assim, além de ter taxa de natalidade acima da média dos desenvolvidos, ele atrai os principais talentos do mundo, né? O Elon Musk é sul-africano, os criadores do Google vieram de países da Europa, a família adotiva do Steve Jobs, do mesmo jeito. Então, quando você olha, uma parte grande da criação de riqueza americana não foi gerada por americanos, foram por imigrantes que eram brilhantes em seus países que foram para lá. Então, a combinação de tudo isso, né? Demografia, posição geográfica, riqueza natural, com as instituições sérias, torna os Estados Unidos uma potência econômica. Isso foi visto nos últimos 200 anos e a gente acha que isso continua válido nas próximas décadas. Então, respondendo a sua pergunta, não, a gente não acha que alguma coisa tenha mudado na Pax Americana. Agora, óbvio, né, assim, a gente está aqui por longo prazo, para os nossos investidores, mas a gente tem que olhar o que está acontecendo todos os dias. Se você tiver um momento agora, você teve um momento de fragilidade de um banco na Califórnia, que foi o Silicon Valley Bank, que teve até uma interferência do estado da Califórnia, enfim, e popularmente a gente pode falar que ele quebrou, né? Se isso voltar a acontecer, combinado com o fato de que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, subiu bem os juros lá nos últimos 12 meses para frear a inflação, existe uma hipótese que a gente acha bem razoável dos Estados Unidos em algum momento nos próximos meses, 3, 6
12 meses, entrar em recessão. Quando ele entra em recessão, é um movimento natural, a economia vem crescendo muito forte nos últimos 12, 15 anos, a recessão é um movimento natural para frear a inflação, e é um freio de acomodação na economia. Se isso acontece, o próximo movimento é a gente ver o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, começando a estabilizar juros, né, e cortar juros. Quando você corta os juros de um país, fica menos atrativo você mandar dinheiro na renda fixa daquele país. Logo, tem uma chance da gente ver nos próximos 12 meses o dólar perder um pouco de valor para outras moedas globais, caso o Banco Central americano comece um processo de afrouxamento. Isso muda a nossa visão de que estruturalmente, nos próximos 5, 10, 20 anos, os Estados Unidos é a principal economia do mundo, que vai atrair mais investimentos, mais talentos e vai mostrar o melhor crescimento? Não muda. Mas isso muda um pouco o posicionamento estratégico de curto prazo quando você vai investir, né? Se você aumenta ou não a exposição naquela região especificamente. Perfeito. E essa situação recente que tem causado um desconforto aí no mercado, né? Agora a Credit Suisse, né? Alguns bancos. Logicamente, os modelos e as ferramentas foram aprimoradas desde 2008, então os bancos centrais eles estão com artifícios ali para realmente não acarretar algo mais aprofundado ou sistêmico, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma. Mas fato é, muitas dessas situações de pandemia, sequência de guerra, tem trazido um ambiente de polarização, talvez até antecipado um ambiente de polarização, desglobalização. Isso deve aumentar o custo de infraestrutura, né? Aquilo lá que eu procurava o melhor custo para mim em qualquer ambiente do mundo. O mundo está se tornando mais inóspito, né? Sim. Aparentemente. O que isso pode trazer de impactos, principalmente para o crescimento, porque quando a gente olha equity, ações, né, a gente está falando de crescimento, né? Sim. E aquilo lá se revertendo em resultado para o bolso do investidor. Perfeito. O que dá para se esperar aí nesse ambiente de curto prazo, médio prazo? Para onde que isso se acomoda? Essa é uma das várias perguntas de $1 milhão no mercado financeiro, né? Mas é o que você bem comentou, assim. Na verdade, se a gente olhar um pouco o histórico da economia moderna do planeta, o que a gente viveu nos últimos 20, 30 anos é mais a exceção do que a regra, né? Via de regra, existem conflitos entre nações e existem, mesmo em períodos hegemônicos da história, quando você tinha o grande Império Britânico ou o grande Império Francês ou o grande Império Romano, você tinha instabilidade e insegurança em lugares do mundo, né? O que aconteceu com a queda do Muro de Berlim foi um momento muito único no mundo. Os Estados Unidos se tornam a potência hegemônica quando a União Soviética cai, e aí ele, obviamente, durante esse processo, né, de pós-Segunda Guerra Mundial, para atrair os países para o polo norte-americano de influência, ele ofereceu uma coisa em troca que era, olha, você pode vender coisas para o mercado americano, que é de longe a maior economia do mundo, e todo mundo quer vender coisa para os Estados Unidos, e eu vou te oferecer segurança. Então os Estados Unidos eles viraram a grande polícia global, né? E aí de repente você sair com um navio de petróleo do Oriente Médio e ir até a China, não tinha mais risco. Ou você sair com um navio de soja do Brasil e vender para a China ou para o Japão ou para a Europa, também não tinha mais risco. O mundo se tornou muito mais estável porque você tinha uma grande potência hegemônica como a grande fiadora da segurança global. E isso, obviamente, acarretou o que você falou aí. As empresas, nos últimos 20, 30 anos de globalização muito forte, e os países, eles montaram as cadeias de suprimento e eles montaram os seus negócios baseado no qual é o menor custo para eu atingir o meu objetivo, né? Então, eu vou montar um semicondutor. O melhor país para desenho é os Estados Unidos. O melhor país do ponto de vista de tecnologia, de intellectual property, que a gente chama, para desenhar um semicondutor, desde o instruction set, que é quando você está começando a fazer o desenho, até como vai ser o formato dele, é os Estados Unidos. Agora, por uma questão de escala e investimento em produtividade, Taiwan se tornou o melhor país do mundo para imprimir semicondutor.
Então, o que uma Apple fazia? O que uma Nvidia fazia? Que são grandes designers de chips. Ele desenha pelos melhores engenheiros americanos, usando as tecnologias americanas. Aí ele manda esse desenho lá para um cara em Taiwan, que a empresa chama TSMC, e esse cara que tem a maior escala do mundo de impressão e a maior precisão do ponto de vista de alavancagem, ele reúne equipamentos que ele comprou no mundo inteiro e imprime o chip em Taiwan. E aí aquele chip vai para a China, que coloca dentro de um iPhone que vende para o mundo inteiro. Então essa cadeia produtiva, por exemplo, de tecnologia, e a gente pode citar N outros setores, setor automotivo é um outro exemplo, é uma cadeia global, onde cada país se especializou naquilo que fazia de melhor e as empresas tinham um produto com o menor custo possível para o consumidor, que era um consumidor global. Quando você começa esse processo nos últimos 2 anos que a gente viu de mais instabilidade macroeconômica global, você tem alguns problemas, né? Você começa a ver assim, poxa, se a Rússia entra em guerra com a Europa, de repente a gente não pode mais comercializar com a Rússia e alguns países da Europa não podem mais exportar o que a gente precisava, tá faltando esses componentes para fazer carro aqui. Putz, né, assim, e o cara que, uma montadora americana que quer vender para o consumidor americano não pode vender porque tá faltando aquilo. A mesma coisa aconteceu na indústria de semicondutor. Faltou chip em vários setores, porque, poxa, você tinha um certo problema de capacidade versus demanda, teve um problema de energia na Malásia, enfim. E aí o que voltou-se, e aí obviamente, né, com a escalada bélica na Europa e com a China sendo um pouco mais vocal e um pouco mais agressiva sobre Taiwan, que é uma disputa super antiga deles, as empresas e os países começaram a ter mais medo no sentido de segurança. E aí aquilo que a gente pensava décadas e décadas atrás, né, assim, durante a Segunda Guerra Mundial, se você queria vender um produto do lugar A para um lugar B, a primeira preocupação é, essa rota é segura ou não? A segunda é, essa rota é barata. Quando o mundo vira assim, super seguro, depois da queda do Muro de Berlim, a preocupação é essa rota segura não tinha mais, né? Agora ela volta para a mesa. Então, a consequência prática de tudo que a gente conversou aqui é que as empresas e os países voltam agora, além de se preocupar com o custo, a se preocupar com a segurança do fornecimento dos produtos que eles precisam. Então você vê empresas voltando, por exemplo, as empresas americanas estão pedindo para os fabricantes de chips investir em capacidade produtiva nos Estados Unidos, para não ter mais medo de que se alguma coisa acontecer com Taiwan, vai ter chip. Então a TSMC já anunciou um investimento grande de capacidade, são mais de 100 bilhões de dólares nos próximos 5 anos em fábricas nos Estados Unidos para imprimir alguns de chips de tecnologia de ponta lá, né? E aí a gente pode dar N exemplos. A Tesla, por exemplo, que tinha construído uma Gigafactory na China, ela anunciou que a próxima Gigafactory, além do Texas que ela já tem, vai ser no México. Né, que vai ser muito mais perto dos Estados Unidos para fornecimento. E aí a consequência desse movimento de desglobalização ou de reshoring, né, você pode usar esse nome mais chique, o custo, como a segurança ela volta a ser um fator preponderante na escolha da cadeia produtiva, o custo sobe, né? Um chip feito nos Estados Unidos, ele não vai ser tão barato quanto um chip feito em Taiwan, porque ele vai ser mais focado para o mercado americano, ele tem menos escala, enquanto em Taiwan ele estava imprimindo chip para o mundo inteiro, então o custo de produção do chip era menor. E assim por diante. Então, a gente ainda não sabe exatamente o impacto final disso, mas a gente teve 15 anos onde o juro foi muito próximo de zero, e a inflação no mundo era muito baixa. Provavelmente, a próxima década não vai ser tão legal quanto essa. A inflação tende a ser mais alta, que é o custo das coisas subindo, e por consequência, o custo de captar o juro, né, para controlar essa inflação, ele acaba sendo mais alto também. A gente ainda não sabe se essa inflação, que hoje, enfim, teve esse surto inflacionário nos Estados Unidos, vai acomodar no 2, no 2,5, no 3, no 3,5, mas o que a gente sabe é que provavelmente ela acomoda nos próximos 10 anos no nível mais alto do que foram os últimos 10, por conta desse movimento que a gente está vendo global. Muito bacana essa construção, e tem um tema que é muito inserido nessa equação, que é a tecnologia. Sim. Né? E eu gosto muito quando vocês tratam da lei de Moore, e realmente a lei de Moore ela foi referência para essa evolução tecnológica, que ela dobrar o nível de processamento a cada 1 ano e meio, basicamente esse o resumo da lei de Moore. Exato. Será que está próximo do fim dessa lei de Moore? A gente está falando de, vamos associar um hardware, né? Mas de repente chega o pessoal do software, inteligência artificial, e alguns dizendo que a capacidade desse software é dobrar em menos de 6 meses. O
que essa ideia, ela já era muito debatida, mas agora na prática, na mão de cada pessoa ao redor do mundo, né, as pessoas estão vendo, né, qual que é o tamanho, o alcance, o poder de uma ferramenta como essa. Como que inteligência artificial entra nessa equação aí? De evolução, uma quebra talvez para até derrubar a inflação, né? É desinflacionário isso? Não, essa é uma... Acho que, inclusive, a gente consegue, com essa sua pergunta, casar um pouco dos outros temas que a gente estava discutindo aqui, né? Eu acho que o primeiro passo da sua pergunta foi a Lei de Moore, e ela foi uma constatação muito importante e que foi válida nas últimas 3 ou 4 décadas. Gordon Moore é um dos principais nomes da criação da indústria moderna de semicondutores. Ele fundou a Fairchild, depois ele foi o fundador da Intel, e em 65, em um artigo, ele identificou que pelo menos até 75, nos próximos 10 anos, o poder computacional, né, dos equipamentos dos computadores, ele ia dobrar a cada 18 meses, porque eles estavam conseguindo colocar mais transistores dentro de um chip só, né? Chip é o coração de todo eletrônico, é ele que faz o processamento, a transferência e o armazenamento de dado. Então, do momento que você aperta o botão para ligar a sua TV, ao momento que você dá um comando no computador, é um chip, é um semicondutor que está transformando aquele seu comando em uma informação, em um dado, né? O semicondutor, quanto mais transistor é como se fosse um caminhozinho onde o elétron anda, né? Quanto mais transistor, mais ele consegue fazer conta, maior é a capacidade dele. Lá no passado, um transistor era desse tamanho. Com o tempo, você foi colocando mais transistores dentro de um computador. Para dar mais ou menos uma ideia, o foguete que foi lá para a Lua em 69, ele tinha 16 mil transistores no computador central dele. Tá? Hoje, o chip de um iPhone 13, 14, ele é mais ou menos o tamanho da unha desse dedão aqui, e ele acomoda uns 11, 12 bilhões de transistor, né? Então, o poder de processamento de informação e de cálculo de um iPhone, ele é ordens de magnitude, 100, 200 mil vezes superior ao do foguete que foi para a Lua, lá em 69. Para dar uma ideia de como as coisas avançaram, né? Então, sim, a lei de Moore não foi só válida pelos 10 anos como ele previu, mas ela acontece até hoje. Existe um lado que é o lado físico, e quanto mais você coloca transistor dentro de um chip, né, mais apertado vai ficando. E hoje, os mais modernos, que são os chips de 3 nanômetros de distância de um para o outro, só para dar uma ideia, o seu cabelo cresce 1 nanômetro por segundo. Então, em 3 segundos, o seu cabelo ele já cresceu mais do que a distância dos transistores dentro de um chip do iPhone. Você vai chegar no limite físico, né? Um transistor já está mais ou menos 5 átomos do outro, então você não consegue mais espremer aquilo. Você consegue até um pouco mais, mas vai ter um certo limite. Só que tem outras maneiras, seja no design do chip, seja na arquitetura dele, e no software, que é o que você comentou, de continuar extraindo mais poder computacional de semicondutores e de computadores no geral nos próximos 10 anos. Então, assim, o nosso trabalho aqui é só ser analista de investimento e gestor de fundo, mas quem entende muito disso, né, os principais engenheiros e executivos da NVIDIA, da AMD, das empresas que estão no front da tecnologia, hoje em dia, eles estimam que o poder computacional continuará dobrando a cada 2 anos, pelo menos nos próximos 10, 15 anos, de uma forma ou do outro, seja a arquitetura do chip, sejam os softwares que você usa para coordenar o chip e tudo mais, né? E o que a gente vê, né, recentemente, acho que a última revolução tecnológica que mais chama atenção é a revolução tecnológica referente à inteligência artificial, né? Já tem algumas décadas que a gente trabalha em modelo, quando eu falo o mundo, trabalha em modelos de inteligência artificial, mas especificamente recentemente, uma empresa que chama OpenAI lançou o ChatGPT, né, que é um modelo que você pode colocar lá, escreve uma redação para mim sobre a história do Brasil, de 5 parágrafos, e em questão de segundos ele gera uma redação com os dados que o modelo tem, perfeito, em 5 parágrafos, em português bonito, compreensível, sobre a história do Brasil. E esse é só um exemplo, né? Você tem um código que você está programando alguma coisa, para quem está na área de tecnologia da informação, e aí você está com um problema que aquele código não está rodando, você copia e cola no ChatGPT, ele te dá exatamente aonde estava o erro daquele código e te sugere como corrigir aquilo. Então, e aí isso obviamente começou a chamar muito a atenção. O número de usuários saiu de
quase zero para 100 milhões em menos de uma semana. Foi o aplicativo mais que teve o maior crescimento no número de usuários na história, né? Mais rápido que Instagram, que TikTok e tudo mais. E aí a inteligência artificial virou um assunto de muita discussão, né? E essa deve ser, assim, óbvio, né? Você está no começo desse processo ainda, mas a gente está numa fase da inteligência artificial mais ou menos igual a gente estava lá em 2007, quando o iPhone foi lançado para smartphone, ou nos anos 90 com a internet. Fazer qualquer previsão agora ainda é muito difícil, e a chance da gente errar é 100%, né? Mas o fato é que, assim como em 2007 tinha muita gente, até o próprio CEO da Microsoft olhou para o iPhone e falou, cara, ninguém vai querer surfar na internet numa telinha desse tamanho. O computador ainda vai ser a coisa mais importante do mundo. E 5 anos depois, a maior parte do tráfego da internet já estava no smartphone. Isso vai acontecer com inteligência artificial. Muita gente não vai dar devida importância, mas provavelmente muita coisa muda nos próximos 5, 10 anos. Assim, são várias profissões. Aqui mesmo, pra gente, fazendo pesquisa, poxa, essa pesquisa de semicondutores, se você pedir para o ChatGPT fazer um essay para você, né, uma redação sobre a história, as principais empresas, quem são os principais nomes dessa indústria, ele faz em 30 segundos e ele facilita muito o seu trabalho. Então, provavelmente, o que a gente vai ver aqui é mais uma ferramenta, assim como foram os celulares, assim como foram os computadores há 20 anos atrás, assim como foi a internet, que potencializa a capacidade do ser humano de gerar riqueza e de gerar valor e de trabalhar. Facilita muito a sua vida, né? A Microsoft anunciou semana passada um aplicativo que chama Copilot, que vai dentro agora do Word, do PowerPoint, do Excel, que vai começar a ser distribuído nos próximos meses. Então você vai abrir o seu PowerPoint e aí você tinha que começar, vou fazer uma apresentação de investimento. Você fala, por favor, faz uma apresentação de investimento, 20 slides, como foco, mercado de ações no Brasil. E ele já vai fazer para você. E aí o seu trabalho, em vez de ir lá slide por slide, vai ser corrigir, falar, não, isso aqui tá muito otimista, tá muito pessimista, corrige aqui, muda essa informação, mas ele faz o seu trabalho ser muito mais rápido e produtivo. Aquela parte braçal mesmo, né? Exatamente. Então, o que a gente acha é que essas novas revoluções tecnológicas continuam trazendo mais crescimento econômico, continuam trazendo um benefício grande quando a gente olha por longo prazo para a produtividade da humanidade e, enfim, para as empresas, geração de riqueza e para os investimentos. E aí, casando com o tema que a gente conversou inicialmente, com a Pax Americana, quando você olha, né, as principais... existe pesquisa disso no mundo inteiro. Tem universidades chinesas que têm modelos brilhantes de inteligência artificial. Na Europa, tem muita gente muito boa trabalhando nisso. Mas quando a gente olha para a aplicação para o consumidor final... A primeira empresa que trouxe, que foi a OpenAI, é americana. A primeira empresa de grande escala que está colocando isso para o consumidor é a Microsoft, que é americana. A empresa que decidiu brigar com eles com outro modelo de linguagem de inteligência artificial é o Google, que a gente conhece. A pesquisa do Google está mudando muito. Em algumas semanas a gente vai tirar uma foto de um prato de macarrão, colocar no Google e falar assim, aonde eu posso comer isso aqui nessa cidade? E o Google vai te dar exatamente a localização baseado na foto da comida que você quer comer, você não precisa mais digitar o que você quer comer. Então, assim, quando a gente olha, o grosso da produção intelectual e do ganho de escala e comercialização das novas tecnologias continua acontecendo nos Estados Unidos, né? Não é por acaso que o Elon Musk está lá, não é por acaso que o Bill Gates está lá, não é por acaso que o Warren Buffett é de lá. É uma conjuntura muito boa de estabilidade institucional. O governo não toma empresa de ninguém lá, ao contrário de alguns outros países, isso acontece. De demografia muito bom, receber os melhores cérebros do planeta todos os anos, de uma posição geográfica privilegiada, onde o sujeito que está na Califórnia, no Texas, ele não precisa se preocupar em, poxa, vai ter uma invasão estrangeira aqui ou não. Então, a combinação de tudo isso torna os Estados Unidos ainda o maior produtor de tecnologia e, como a gente viu lá com a internet, com os computadores e com os smartphones, essa tecnologia ela acaba potencializando o que o ser humano consegue fazer em termos de geração de riqueza e de valor e trazendo mais resultado para as empresas, para a sociedade e para os investidores como um todo. Sim, o surgimento e a dominância dos Estados Unidos nessas áreas tecnológicas mostra pra gente que a nossa tese de longo prazo de Pax Americana continua ainda válida no sentido de achar que os Estados Unidos é uma boa geografia para ter um pedaço do seu dinheiro investido. Pô, muito legal. E essa estrutura, essas teses,
elas combinadas estão dentro de, basicamente, 2 portfólios básicos dentro da Dália, um voltado para fundos de investimento, outro voltado para previdência. Queria que você falasse rapidamente dos portfólios de vocês. Não, legal. A gente tem a nossa principal estratégia é o Total Return, que é o nosso fundo carro-chefe. Ele tem 3/4 de todo o recurso que a gente faz, a gestão está dentro do Total Return. O Total Return foi criado com um desenho bem simples. Os sócios sentaram e decidiram, bom, a gente vai tocar o nosso investimento, qual é o melhor jeito possível, né? Ele é um fundo que a gente chama multimercado com focos em equities. Então, a gente acredita que o melhor investimento no longo prazo para retorno, quando a gente olha o histórico, é investimento em ações, né? Agora, obviamente, isso, principalmente em mercado emergente como o nosso, é muito variável. Em momentos de otimismo macroeconômico, com os fatores tudo funcionando, você quer ter uma posição de ações que é grande, 70%, 80% do seu portfólio. Quando as coisas estão mais incertas, você quer ter menos, 20%, 30% do seu portfólio. Então, esse fundo a gente tem a flexibilidade de 20% até 80% em ações, né? De exposição líquida. Além disso, a gente olha para instrumentos de renda fixa, a gente olha para a gente fez historicamente muita proteção cambial, que acabou ajudando bem a reduzir a volatilidade nos períodos de maior instabilidade, enfim. Esse é o nosso carro-chefe, o Total Return, né? Ele tem esse desenho. Além disso, a gente tem outros fundos satélites aqui, são outros 2 fundos, que é uma estratégia que é o FIA, que é o fundo de ações. Muita gente falou para a gente, olha, o Total Return está indo bem, a gente gosta dessa estratégia, mas ele é muito conservador. Eu queria ter mais exposição em ações. Então, o FIA, basicamente, é a parte de ações do Total Return. Quando a gente decide lá os 25%, 30%, 40% estão em ações, o FIA é aquela parte, é de ações. Então, obviamente, se a bolsa performa mais, ele te traz mais retorno. Se ela tiver mais volatilidade, ele traz mais volatilidade. E aí, a gente tem uma terceira estratégia, que é o Global Allocation. Esse foi para o pessoal que gosta bastante da tese Pax Americana e o Total Return, até a gente pode ter até 20% do fundo fora do Brasil. E a gente teve, historicamente, uma exposição sempre grande aos Estados Unidos. Mas tem gente que falou, pô, queria ter mais do que isso fora. E aí a gente tem um fundo que chama Global Allocation, que pode ter até 80% fora. Essas 3 estratégias são as principais, né? O Total Return é o principal, o fundo de ações e o Global Allocation. E aí cada uma delas tem a estratégia de previdência para aquele cliente que tem interesse em fazer investimento em previdência. E aí, obviamente, por conta de regulação de previdência, a gente tem ajustes em cada uma delas, né? Assim, tem que ter um pedaço de renda fixa um pouco maior aqui ou ali, e aí você vai ver cada um deles tem uma estratégia de previdência embaixo deles. Muito legal. E Murilo, pessoal que quiser contato com vocês estão na rede social, como que encontra vocês, as cartas? Bom, o site da Dália tem todas as cartas ali, tem os nossos contatos. A gente tem um Instagram, que a gente também recomenda. A gente tem um podcast que está no Spotify. E, enfim, qualquer uma dessas redes sociais, poxa, fiquem à vontade para mandar dúvidas, para mandar e-mail, para mandar interação, para mandar direct para a gente. A gente está aqui para conversar com o investidor final e tentar ajudar as pessoas no processo de investimento. Murilo, obrigado demais aí por me receber aí no escritório de vocês, na casa de vocês. E você que nos ouviu ou nos viu até agora, se ficou alguma dúvida, crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque nos comentários aqui do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.